Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luma e eu vim aqui para te ajudar a perder o medo da folha em branco e escrever uma redação sobre o tema automutilação de jovens. Esse é um tema sério que dá até um ruinzinho de falar, mas é um tema que pode vir a cair no Enem e é sem dúvidas um tema que precisa ser falado. Então, se ele vir a cair no Enem, vai ser ótimo para dar visibilidade para esse tipo de problema que é muito grave, mas ainda assim um pouco invisível. Um pouco não, é bem invisível. A automutilação pode ser definida como uma prática de agredir o próprio corpo, que pode acontecer de diferentes formas. Ela é comum especialmente em jovens. E ela está associada à tentativa do alívio de uma dor emocional ou angústia com a qual a pessoa não sabe lidar. De acordo com dados divulgados pelo G1, estima-se que em torno de 20% dos jovens brasileiros pratiquem automutilação. É um problema silencioso que virou um problema de saúde pública, afinal a gente está falando de 20%, e a gente sabe que saúde é uma área que nunca caiu no Enem, não teve nenhum tema até hoje da área da saúde, então pode ser que esse ano esse seja um tema forte. Além disso, a vítima desse problema são os jovens, também um público não focado muito no Enem até hoje nos seus temas. O Brasil não tem estatísticas oficiais sobre isso, já começa por aí a gente já consegue ver a primeira causa do problema. Nós não temos pesquisa científica, não temos acesso a uma informação, a números que permitam conscientizar os adultos que estão na vida desses jovens. Então acredite-se que é um problema que não existe. Ele está sendo silenciado até mesmo na ciência. Mas todos os estudos internacionais chegam a essa quantidade de 20% dos jovens. É com base nesse número, que não é o número oficial brasileiro, que os hospitais e todos os profissionais da área têm trabalhado com relação a esse tema. A automutilação entre jovens ela é multifatorial, então a gente não sabe, não tem exatamente uma causa para esse problema, mas tem a ver sem dúvidas com o estado emocional, com a saúde mental desses jovens. Dificuldade para lidar com as emoções também, depressão, etc. Tem a ver com uma questão de autodepreciação, então a falta de autoestima e de admiração de si próprio pode levar à automutilação também. E tem a ver também, de acordo com estudos, com uma questão de impulsividade. A gente sabe que a impulsividade é um fator mais comum nos jovens, né? É uma influência mais comum em jovens. Com relação à automutilação não seria diferente. A gente tem outros fatores também associados à automutilação de jovens, como é o caso do acesso ilimitado e irresponsável à internet, a falta de contato com a natureza e prática de esportes, a pressão por alto desempenho, e aí se você está se preparando para o Enem, você sabe exatamente do que eu estou falando. O excesso de estímulos e informações, isso também muito por conta do acesso à internet. A questão da competitividade, especialmente em ambientes escolares, e também há uma influência, mesmo que na minha opinião mínima, do individualismo. Dentro desse cenário surgiu uma nova expressão que é a automutilação digital. Muitos desses jovens têm compartilhado nas redes sociais tanto fotos, vídeos quanto relatos das automutilações que eles praticam, ou mesmo têm feito o que a gente poderia definir como auto-cyberbullying. Então eles têm se depreciado verbalmente também, não só por meio da mutilação do seu corpo, mas por meio da autodepreciação de xingamentos direcionados a si mesmo. Uma referência legal para a gente pensar sobre esse tema, até mesmo embasar nossa redação, é um TED Talks chamado Confissões de um Humorista Depressivo. Ele está disponível no site do TED, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar. E esse TED ele viralizou, ficou tão famoso que ele se tornou um livro também. Então você pode começar a sua redação fazendo alusão a isso, porque é uma história que trata de saúde mental. Então você pode puxar o gancho para a automutilação logo em seguida na problematização, por exemplo. O livro ganhou o título de Confissões de um Adolescente Depressivo e está disponível na Amazon, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Como causas do problema, a gente pode perceber claramente uma questão da má influência familiar, no sentido de não falar sobre, não investigar sobre. Outro setor da sociedade que a gente pode responsabilizar na nossa redação é a escola, porque muitas vezes esse tipo de problema está presente na escola. Eu falo porque eu sou professora de escola pública e eu já vi isso acontecendo e realmente não tem nenhuma orientação sobre como a gente lidar com isso. Então a gente não recebe na nossa formação de professores nenhuma informação
informação sobre isso, a gente nunca ouviu falar sobre isso, não tem nenhum protocolo para como lidar com isso. Há também uma questão de responsabilização da saúde pública, que não fornece atendimento nas escolas ou em lugares mais acessíveis para os jovens. É muito difícil um jovem ir até um posto de saúde simplesmente para falar, olha, eu estou me automutilando, estou me mutilando e preciso de ajuda. Não há canais que facilitem isso ainda. E por último, mas não menos importante, a gente pode também responsabilizar a mídia por não tratar do assunto, por haver esse silenciamento. Não só a mídia, como a própria ciência, como a gente falou no início desse vídeo. Já esquecendo, uma outra alusão que você pode fazer é a série 13 Reasons Why, especificamente a segunda temporada. Então, na primeira temporada acontece o suicídio da Hannah Baker, e a gente já falou sobre essa série como alusão lá no meu vídeo sobre suicídio como tema de redação. Eu vou procurar aqui o nome da personagem que se automutilava. Personagens, tá difícil achar. Na segunda temporada, a personagem que se automutila é a Sky, a namorada do Clay, e isso se torna um problema pra ele, porque ele quer ajudá-la e não sabe muito bem como fazer isso, ela acaba sendo internada e tudo mais, mas há casos em que isso não é nem diagnosticado, nem chega a conhecimento das demais pessoas, nem aos pais, nem nada. É realmente um tema muito silenciado. Você pode começar a sua redação fazendo alusão à série, e aí logo em seguida você problematiza, dizendo que a automutilação é um problema muito mais comum e ao mesmo tempo silenciado do que se imagina. Então é isso, espero que eu tenha te ajudado a pensar sobre um tema que é sério e é doloroso até mesmo de gravar esse vídeo, até mesmo de falar sobre. Eu acho que vocês devem ter percebido o meu desconforto, porque eu acho um tema extremamente sério. O mesmo aconteceu quando eu gravei o primeiro vídeo desse canal, que foi sobre suicídio. É um tema que mexe com a gente, que não é muito gostoso de falar sobre. Então eu vou deixar aqui embaixo uma proposta de redação sobre o tema pra você colocar em prática todo o repertório que você adquiriu, aprendeu neste vídeo. Feito? Então feito.